Prepare-se para uma viagem emocionante pela história do apóstolo Paulo, da escuridão profunda, do zelo cego e da ignorância, até a luz radiante da revelação divina, um encontro que mudaria a vida de Paulo e o mundo para sempre. Vamos juntos explorar os momentos decisivos, os pontos de inflexão cruciais que moldaram este gigante da fé, este pilar do cristianismo. Da conversão dramática e inesperada que o deixou cego por um tempo, às viagens missionárias incansáveis por estradas poeirentas e perigosas. Leremos as palavras poderosas que ele escreveu, cartas que ecoam através dos séculos e que ainda inspiram milhões de pessoas em todo o mundo. A vida de Paulo é a prova viva de que tudo, absolutamente tudo, pode mudar em um único e transformador instante. E que um propósito divino, um chamado irresistível, pode surgir até mesmo nos lugares mais improváveis e nos corações mais endurecidos. Venha conosco nesta jornada fascinante. Descubra as lições profundas e a sabedoria ancestral contidas nesta história extraordinária. E veja, com seus próprios olhos, como o maior e mais implacável perseguidor da igreja se tornou o maior e mais apaixonado proclamador da fé cristã. Paulo, antes de se converter, era chamado Saulo de Tarso, um fariseu zeloso, um estudioso da lei, profundamente enraizado nas tradições de seu povo, determinado a silenciar, de uma vez por todas, os seguidores de Jesus, que ele via como uma ameaça à fé que ele tanto prezava. Ele acreditava piamente estar servindo a Deus, defendendo a verdade contra o que considerava uma heresia perigosa, caçando homens e mulheres cristãos sem piedade, movido por um fogo que ele julgava sagrado e inquestionável. Onde seu nome era mencionado, mesmo em sussurros, o medo se espalhava como um vírus entre os cristãos, forçando-os a se esconder e a temer por suas vidas. Ele assolava a igreja com violência, invadindo lares, arrastando pessoas para a prisão, separando famílias. Uma guerra santa, em nome da tradição e da lei. Saulo, insatisfeito com a crescente influência dos cristãos e movido por uma convicção inabalável, buscou autorização das autoridades religiosas em Jerusalém para estender a perseguição aos seguidores de Jesus em Damasco, uma cidade distante onde muitos haviam buscado refúgio. Ele queria erradicar o que considerava uma heresia. Ele partiu com documentos que lhe davam poder para prender e trazer de volta a Jerusalém qualquer pessoa que confessasse o nome de Cristo. No caminho, perto de Damasco, uma luz do céu, mais forte que o sol do meio-dia, brilhou intensamente ao seu redor. O derrubou por terra, juntamente com seus companheiros de viagem. Cego e atônito com a intensidade da luz, ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Completamente confuso e desorientado, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta veio clara e inconfundível: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, a verdade irrompeu em sua mente. Saulo percebeu que perseguir os seguidores de Jesus era perseguir o próprio Deus, o Messias que ele tanto esperava. Os companheiros ouviram a voz, mas não viram ninguém, apenas sentiram a força daquele momento. Saulo se levantou, tentando inutilmente abrir os olhos, mas estava cego, completamente incapacitado. Foi guiado pelos seus companheiros até Damasco, onde ficou 3 dias sem ver a luz do sol, sem comer ou beber, em profunda reflexão. Na escuridão física, começou a enxergar a verdade espiritual que antes se recusava a ver. O perseguidor estava agora indefeso, dependente da ajuda de outros, esperando por um novo direcionamento. A transformação radical havia começado em seu íntimo. O homem que respirava ameaças contra os discípulos de Jesus agora buscava respostas em silêncio e oração. O encontro inesperado e avassalador com Jesus mudou completamente o rumo de sua vida.
A luz que cegou seus olhos físicos abriu sua alma para uma nova realidade, uma nova compreensão da verdade. Saulo estava prestes a se tornar um novo homem, um apóstolo de Cristo, um arauto da fé que antes combatia. O caminho para a redenção e para um propósito maior em sua vida estava traçado pela mão divina. A história de Paulo, o apóstolo, nos mostra que até o coração mais endurecido e convicto em seus erros pode ser alcançado pela graça de Deus. E que a transformação e a graça podem começar nos lugares e nas pessoas onde menos esperamos, transformando vidas de maneira surpreendente. Em Damasco, a antiga cidade, um lugar de história e tradição, Deus, em sua infinita sabedoria, chamou Ananias, um discípulo fiel, para encontrar Saulo, que ainda se encontrava cego e em oração. Ananias temeu, pois conhecia a reputação de Saulo, mas obedeceu à voz divina, pois Deus disse: "Este é um vaso escolhido por mim, um instrumento especial para levar meu nome aos gentios, aos reis e também aos filhos de Israel." Ananias encontrou Saulo, ainda cego e vulnerável, mergulhado na escuridão, e declarou com amor e compaixão: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que tornes a ver a luz e sejas cheio do Espírito Santo, para que sejas capacitado para a obra." Imediatamente, algo como escamas, uma barreira que o impedia de ver, caiu dos olhos de Saulo. Ele recuperou a visão, vendo o mundo com novos olhos. Foi batizado nas águas, simbolizando sua nova vida em Cristo, e se fortaleceu espiritualmente. O perseguidor, outrora implacável, tornou-se irmão na fé. O caçador agora fazia parte do rebanho, cuidado pelo bom pastor. Saulo, cheio do Espírito Santo, logo começou a pregar com ousadia nas sinagogas, proclamando com convicção que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. Todos se admiravam e questionavam: "Não é este o mesmo Saulo que perseguia com fúria os cristãos?" A mudança era radical, um testemunho poderoso e difícil de acreditar para muitos. Saulo, agora Paulo, usou seu profundo conhecimento das escrituras hebraicas para provar, através das profecias, que Jesus era o Messias, o Cristo esperado. O caçador de cristãos virou um apaixonado pregador do Evangelho. Saulo estava se tornando Paulo, um novo homem transformado pelo poder de Deus. Sua transformação foi completa e inegável, uma verdadeira metamorfose espiritual, de inimigo da fé a um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. O zelo que antes destruía a igreja, perseguindo e aprisionando os crentes, agora edificava o corpo de Cristo, fortalecendo e encorajando os irmãos. A fé que ele combatia com todas as suas forças, tentando silenciar a mensagem do Evangelho, agora anunciava com paixão e intrepidez, levando a palavra de Deus a todos os cantos. O mundo nunca mais seria o mesmo, pois a vida de Paulo impactaria gerações, e a igreja, em sua jornada, ganhava seu maior e mais influente proclamador do Evangelho de Cristo. Após sua conversão, Paulo tornou-se incansável missionário. Viajou por todo o Império Romano, pregando a judeus e gentios. Fundou igrejas em cidades como Filipos, Corinto e Éfeso. Enfrentou perseguições, foi apedrejado, açoitado e quase morto. Mesmo assim, nunca desistiu. Sua mensagem de salvação pela graça era revolucionária. Ele quebrou barreiras culturais e religiosas. Transformou o cristianismo em uma fé global. As sementes plantadas por Paulo cresceram e se espalharam pelo mundo. Seu legado missionário mudou a história da igreja. A vida de Paulo foi marcada por sofrimento e resistência. Ele enfrentou açoites, naufrágios, fome e perigos constantes. Mas descobriu um segredo: a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo com um espinho na carne, ouviu de Deus: "Minha graça te basta." Paulo aprendeu a se gloriar nas fraquezas, pois nelas o poder de Cristo se manifestava.
Ele suportou tudo por amor ao Evangelho. Sua vida nos ensina que nossa força vem da dependência de Deus. Quando estamos fracos, então somos fortes. Essa é a verdadeira força do cristão. Mesmo distante, Paulo cuidava das igrejas por meio de cartas. Suas epístolas são tesouros do Novo Testamento, cheias de doutrina e conselhos práticos. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Tito, Filemão. Cada carta aborda desafios e ensina verdades eternas. Paulo era teólogo, pastor e amigo. Suas palavras são profundas e pessoais. Ele ensinou sobre graça, fé, liderança e vida cristã. São aplicações práticas do Evangelho para todos os tempos. As palavras de Paulo transcendem o tempo. Em Romanos, ele revela o plano de salvação. Em Coríntios, define o amor. Em Gálatas, defende a liberdade cristã. Em Filipenses, ensina alegria em meio à dor. Seu legado é um pilar da fé cristã. Suas cartas formam a base da teologia cristã. Inspiraram reformadores e continuam a guiar milhões. Paulo ensinou sobre graça, fé e a natureza da igreja. Seu ministério escrito alcançou além do que seus pés poderiam ir. Sua voz ainda ecoa, trazendo esperança e direção. A vida de Paulo foi uma batalha constante. Preso em Jerusalém, apelou para César e foi levado a Roma. Mesmo prisioneiro, continuou pregando. Em sua última carta, escreveu a Timóteo: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Ele sabia que seu fim estava próximo, mas não tinha arrependimentos. Entregou a tocha a Timóteo e olhou para o futuro com esperança. Paulo foi martirizado em Roma, mas sua voz nunca se calou. Sua coragem inspira gerações. O bom combate de Paulo é exemplo para todos nós. A história de Paulo é um espelho para nossas vidas. Mostra que ninguém está além do alcance da graça. Sua transformação prova que Deus pode mudar qualquer um. Paulo viveu com propósito, resiliência e fé. Sua força vinha da dependência de Cristo. Ele nos desafia a buscar um propósito maior. A fé que ele pregava é ativa, que serve e alcança outros. Que sua jornada nos inspire a viver plenamente para Deus. Que sua esperança nos fortaleça e que seu exemplo nos motive a combater o bom combate. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe essa mensagem com seus familiares e amigos. Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem da Bíblia Sagrada. Clique no card que aparece aí na sua tela e assista nosso próximo vídeo. Deus abençoe.